Olá, olá, olá! Muito boa tarde. Começamos aqui, mas caiu a transmissão. Vamos de novo, vamos de novo. Vamos Instagram, vamos ajudar a gente aqui. Boa tarde, Lu, seja muito bem-vinda. A você que vai assistir no replay, hoje nós vamos falar sobre a romantização da maternidade. Então, se você já quiser adiantar aí alguns minutinhos, só adiantar uns 2, 3 minutinhos, só o tempo das minhas parceiras, das minhas companheiras entrarem, o Instagram avisar o pessoal. E lá vamos nós para mais uma pod live na Mastretas News. Lu, dá um retorno para mim. Você está me ouvindo bem? Está me vendo bem? Hoje você chegou primeiro, vai ser minha auxiliar aqui. Muito boa tarde para quem está chegando. A Marcelinha já entrou. Lá vamos nós. Karima também. Chamem as amigas, as inimigas também, gente, porque aqui a gente quer todo mundo, todo mundo. Vamos lá. Ótimo, Lu, muito obrigada. Chamar as meninas. Tirar uma de cada vez. O Instagram não bugar a gente. Já peguem os cafezinhos. Já peguem as aguinhas. Vamos lá, vamos lá. Chamar a Karima, chamar a Marcela. Vai, Instagram! Vai, Instagram! Ajuda nós, Instagram! Hello! Hello! Um brinde de café. Cadê a Marcela? Tchim, Tchim, tchim. Hoje eu tô de chazinho, de novo. de novo. Tô na vibe do chá. Ó, você viu que eu vim toda trabalhada no rosa hoje em homenagem a vocês duas que disseram que nunca me viram de rosa, né? Gente, pra mim tá parecendo coral, você acredita? Ah, é? Sim, você vai ver Uai, no vídeo que depois, tá parecendo é, coral. é cor de rosa. Ai, que louco! Vai entender. Ai, gente, o que tá acontecendo com a senhorita Marcela? Vamos lá, dona Marcela, ajuda nós aí. Aceita nós, Ai, aceita nós. ah lá, ela veio de Aê! rosa. O rosa dela tá rosa. O rosa dela tá rosa. Hoje nós Esse não combinamos, não ó. é Eu vim de rosa, amarelo. mas esse aqui, na verdade, é vinho. Tô Olá, falando. as cores estão tudo loucas hoje, porque eu vim de rosa. Isso aqui é tudo cor de rosa mesmo. Mas Para tá mim indo é um amarelo aí? Sim, o seu tá amarelo. O O teu eu amarelo gema enxergo o hoje. salmão. Então, a Dai falou também, é um coral, né? Mas tá valendo. Deixa eu E botar aí, um. meninas? Chegamos para mais Hoje uma o semana assunto maravilhosa. um pouco mais polêmico, um pouco menos polêmico. Hoje nós estamos mais polêmicas, né? Hoje nós estamos na vibe um pouquinho mais polêmica aí. Vai um assunto que mexe com todo mundo, então aproveitem agora. Chamem os amigos, chamem as amigas. Já pra gente, como a gente costuma brincar aqui, lascar o pau em todo mundo, porque aqui a gente não limita a lascação de pau, entendeu? O Brasil tá O divertido, O lascado. Brasil tá o lascado. divertido é que a gente, na verdade, não lasca o pau em ninguém, né? A gente só fala de situação, mas Né? É. Mas deixa as pessoas descobrirem, porque as pessoas gostam de lascar o pau nas outras, deixa elas virem. Sabe Esse quem vai pra assunto é polêmico. É Esse assunto bastante. de hoje, eu sou sempre, eu não vou dizer atacada, mas eu sou sempre vítima, porque como eu escrevo muito sobre ele, né? É inevitável falar sobre isso, a importância de pai e mãe na nossa
no nosso sucesso, dinheiro, progresso. Então, todas as vezes, acho que tem uns 3 dias atrás que eu escrevi sobre isso, e aí sempre tem aquela pessoa que vem com esse questionamento, né? No post que eu fiz há uns 3 dias atrás, teve uma moça que escreveu assim, sei lá, ela deve ter escrevido 2 páginas de um livro, o comentário dela foi gigantesco para ela dizer que quanto que ela tinha sofrido e tal. E é isso, né? E hoje a gente vai falar de um tema aí. Vamos parar, na verdade, de falar de romantizar a maternidade, gente. De romantizar a mãe guerreira, a mulher guerreira, porque é tudo muito. Nossa, porque sempre que você ouve, eu tenho certeza que vocês já ouviram isso, porque eu escuto, eu conheço a história de vocês e vocês ouviram de muitas outras mulheres. Nossa, como fulana é guerreira. Cria o filho sozinho, cria a filha sozinho. Como fulano é guerreira, tem 2 empregos, deu conta de ficar romantizando esse sofrimento e a maternidade. Ai, que lindo, engravidou, agora nasce a mãe junto. Eu não sou mãe, eu não tenho, entre aspas, né, muita autoridade para falar desse assunto, porém eu sou mulher e escolhi não ser mãe. Me julguem, agora é a hora, me julguem, porque mulher que escolhe não ser mãe também é tão julgada quanto, entendeu? Verdade. E aí, vou me apresentar aqui, hoje eu vou fazer diferente, eu vou me apresentar para quem não me conhece, como diz a Karine, para quem conhece também, eu sou Daiane Duarte, eu sou coach, sou facilitadora e ajudo as mulheres a se reconectarem à sua autoconfiança, ao autoconhecimento, para reativar esse poder que elas têm dentro delas. E com isso também quebrar alguns tabus que vêm sendo colocados aí pela nossa sociedade há muitos séculos, inclusive, né? Passar a bola para a Karima hoje. Vamos lá, Karima? Vamos lá, bora lá. Escreve aí o comentário, galera. Vou escrever. Boa tarde para todo mundo que está aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem veio ver depois. Porque essa pod live fica gravada no Insta, também vai estar no nosso canal no YouTube e o áudio no nosso podcast no Spotify. Como diz um amigo meu, que é professor de inglês e cantor, Spotify. Eu sou a Karima Curso. É chique, bem. É Spotify. Eu sou a Karima Curso. Eu sou mentora de desenvolvimento, analista de autossabotadores e professora de dança do ventre, com muito carinho, muito orgulho, iniciando turmas novas, agora no presencial, com muita distância, mas muito acolhimento. Marcela, é tu? Eu sou Marcela Leal, ajudo as pessoas aí a trabalharem a crescimento material a partir de um desenvolvimento espiritual. E aí a gente fala, hoje o nosso tema é a romantização da mãe, e eu tinha falado com as meninas sobre a dificuldade, quando a gente fala sobre crescimento material, a partir de um crescimento espiritual, de um desenvolvimento espiritual, é inevitável que a gente toque nesse assunto do que representa o pai e a mãe na nossa vida. Porque quando você vai olhar para a sua vida financeira, os seus problemas financeiros não começaram hoje, não começaram agora. Os seus problemas financeiros começaram lá no seu primeiro ancestral, lá no macaco da sua família. E aí você tem que olhar, né? Qual é o histórico do pai, da mãe e tal. Tá, esse é um ponto. E aí, o que representa essas pessoas? O que representa toda a família e o que representa especificamente o pai e o que representa especificamente a mãe. E é aí que acontecem os grandes embates. Por quê? Nós sabemos que nem todo mundo tem a família do comercial de margarina. Então, já começa que as pessoas querem rejeitar, resistir à sua família como um todo, ou então, especificamente o pai, ou especificamente a mãe, ou os dois,
meus pais me abandonaram, meus pais me colocaram para adoção, ou então meus pais, a Karima mostrou pra gente uma conversa num grupo que a pessoa falou assim, minha mãe era hippie, me esqueceu na escola, não sei quantos dias. 3 dias. A Por professora ficou 3 com pena. dias. A professora ficou com pena e me levou para casa dela. E aí, quando a gente fala assim, então vamos lá, vamos falar aqui sobre espiritualidade e crescimento financeiro, a gente precisa olhar a família. E aí vem, a mãe representa, a mãe dá a vida a você. Ela nutre. Naquele momento que a gente fica lá na barriguinha dela, durante 9 meses, a gente tem uma parte dela que começa a desenvolver a gente. Então, ela é essa representação da vida, do servir, do cuidado, da nutrição. Ela é o seu primeiro sim na vida, porque você está aqui porque essa mulher disse sim a você. E aí, então, você nasce. Nem todas as mães são essa mãe de novela de Manuel Carlos, que vai acolher e abraçar. Nem toda mãe é Helena. Nem toda mãe é Helena. Existe a mãe que é essa daí, que vai esquecer a criança 3 dias. E a Nazaré Tedesco, que rouba as criancinhas, que mata as crianças. Exatamente. Aí quando a gente fala assim, você precisa tomar o seu pai e a sua mãe no coração. Você não conhece a minha mãe, porque a minha mãe é a minha pior inimiga, porque a minha mãe é narcisista, porque a minha mãe é isso, porque a minha mãe só pensa nela, porque a minha mãe não sei o quê. E aí, quer dizer? Então, quer dizer que se a sua mãe não é aquela Helena da novela do Manuel Carlos, você está fadado a ficar pobre, a não ter sucesso, porque a mãe é a cara do sucesso, da prosperidade, o pai é a cara do dinheiro, das oportunidades. E aí, então, quando que essa mãe não é essa coisinha linda, fofinha, como que a gente faz, né? Aí é sobre isso que a gente vai falar e eu sou sempre muito solicitada para falar sobre esse assunto por causa disso. Eu tenho que falar sobre família, pai e mãe, no que diz respeito a dinheiro, e existe toda essa romantização dessa mãe, de tomar a mãe e tal, e realmente, quando essa mãe é aquela que fala para você que você é um lixo, que você não devia nem ter nascido, que você é uma coisa horrorosa, eu não sei o que eu fiz, que mal eu fiz a Deus para ter você, para tu nascer aqui, meu filho. E não pense que isso é mentira, porque isso acontece, né? Eu já... Infelizmente, normal não é, mas é comum. É comum. É comum, acreditem ou não, é comum, né? Pois é. E aí essa pessoa fica, né, quando ela vê essa coisa do, meu Deus, como é que faz esse negócio de tomar a mãe? Como é que é esse negócio da mãe ser a cara do sucesso? Com essa mãe que eu tive, eu vou ter que ficar grudada nela pro resto da vida? Eu vou ter O que eu vou ter que fazer? Só me passa um pensamento, assim, que eu aposto que foi quando eu ouvi a primeira vez, então, que pi é essa que eu vou ter que fazer, né? Que é isso? Agora eu vou ter que ficar melhor amiga da minha mãe? Agora eu vou ter que fazer a louca, fechar os olhos para tudo, porque eu tenho certeza que em maior ou menor grau, principalmente na adolescência, mulheres tiveram embates com suas mães, gente. Todo mundo teve algum embate com a mãe ali, teimosia. É raro o adolescente que não tem. É raro. O que não tem, você vai investigar para ver se está tudo certo também. Porque é do adolescente ser contestador. Não é às vezes mãe, é adolescência. Geral. Entendeu? Exato. Independente da mãe que você teve, né? Independente da mãe que você teve. Você vai ser contestadora. Você não vai querer a companhia da mãe. Enfim, esses casos adolescentes aí que a gente sabe, né, Karima? Uhum,
E o ponto de partida até dessa conversa foi por causa do Dia das Mães mesmo, né? Porque a gente pegou esse gancho, que nós vimos diversas mensagens que são maravilhosas e são verdadeiras porque estão sendo direcionadas para mães que honram o maternar, né? Então, ali é verdade. Aí a gente até comentou, né? Comentei com as meninas, com a Marcela e com a Daiane, daquela tirinha do Calvin e Haroldo, que eu acho linda. Só que ela não é real, não de forma generalizada. Em que eles estão passeando, encontram um esquilinho, oh meu Deus, ele está vivo ainda, mas está machucado. E o Calvin fala, fica aqui cuidando dele que eu vou buscar minha mãe. O Haroldo fala assim, ela deve poder ajudar. E o Calvin diz lindamente, sim, claro, eles não deixam ninguém ser mãe se não souber fazer tudo. Então é muito lindo isso. Mas quando a mãe é essa mãe, né? É muito lindo, é muito romântico isso. Quando a mãe faz esse maternar de verdade, do acolher, do cuidar, do amar, do educar, do ensinar e etc. Mas essa não é a realidade de todas. Parir não significa ser mãe, né? Então é importante a gente ter essa visão racional sobre isso e entender que tá tudo bem, que isso faz parte, né? É aquilo que a gente falou, não é o normal, mas é comum, e que existe, de repente, um propósito por trás disso. Sim. Existe, às vezes, um motivo para isso. Existe uma maneira, inclusive, de você encontrar a sua paz, independente de quem tenha sido essa mãe. Se a sua mãe foi a que te botou no colo, que te fez carinho, que deu beijinho no joelho ralado, ou não, né? Porque existem diversas mães. Existem as mães que acolhem o maternar e existem as mães que olham para os filhos como um fardo. Às vezes falam, às vezes só demonstram, às vezes abandonam. É assim, ó, tô indo viver minha vida. Fica aí. Larga na mão de pai, de vó, né? E é assim, acontece isso. E nem por isso a gente precisa destruir a imagem bonita do que significa ser mãe, porque existem muitas mulheres que são, verdadeiramente, né? É aquela, eu lembrei do que a Eduarda enviou. Mãe, você queria ter menino ou menina? Aí a mãe fala, não, eu queria transar. Porque antes de ser mãe, né, vamos voltar um pouco assim na história e tudo mais. Antes de ser mãe, existe ali uma mulher, né? Existe uma figura feminina. E a gente estava até refletindo algum tempo atrás sobre isso. A mulher, quando ela é gerada lá na nossa avó, ela já carrega a gente. Olha que louco, né, Marcela? Porque a mulher já nasce com um sistema reprodutor já um pouco mais formado, já pronto, amadurecido, já pronto, né? Pronto, avançado, E pensa lá, quando sua mãe ainda era um feto, olha que louco isso, que a gente não reflete sobre isso, né? O dia que eu descobri isso foi meio assim que nem o Einstein, quando caiu a maçã na cabeça. Que eu parei para pensar, eu falei, caraca, velho, não é... Enfim, a gestação da sua mãe reflete na sua vida hoje, quer você queira, quer você não. Então... Todas as mulheres da sua família, né? Porque sim, é uma coisa que passa de uma mulher para outra. Todas as vem vezes um negocinho, que... é uma fraçãozinha lá de você lá... No óvulo, Mas sim. mais diretamente, mais fácil, assim a gente já pensa, né? Quando sua mãe estava na barriga da mãe dela, você já estava com ela. Já tinha o óvulo com o seu nome. É muito louco isso. Se você parar assim, mano, que viagem. Você fala assim, mano, mas que é essa? Que viagem é essa? É Como assim, complicado. lá não sei quantos, 40 anos atrás, sei lá, já tinha um óvulo com o teu nome, vai refletir isso na tua vida? Que é essa da questão da ancestralidade, que aí a gente cai aqui na ancestralidade. Que é tudo muito lindo, tudo muito romântico, até a página 2 a gente descobrir que sim, a gente tem que olhar um pouquinho para trás antes de olhar para frente.
E nem sempre essa ancestralidade é tão bonitinha, gostosinha, né? Tem todo esse histórico aí. Eu fico pensando assim, imagina quando você está lá na barriga da sua mãe, você é uma sementinha. Imagina uma semente aí de, sei lá, de um abacateiro. Ela é uma semente. Dentro da semente existe um abacateiro. Para aquele abacateiro crescer, prosperar, dar frutos, ele precisa enraizar, ele vai crescendo, ele vai formando as raízes. Você é essa árvore, você é esse abacateiro. Dentro lá daquela sementinha já existia toda a informação. Então, essas minhas raízes são essa família, que eu não tenho como rejeitar. Quanto mais eu rejeito e resisto a essa família, a essa mãe, mais eu rejeito a vida. E menos eu sou nutrido, né? Porque a gente é nutrido. Sim, você corta todo o fluxo da nutrição, de você como uma árvore, trazendo a nutrição dessas raízes. Então, a árvore forte depende de raízes fortes. E A aí árvore que da vida vem. representa bem isso, né? Exatamente. Como que eu vou proceder quando essa família é complexa, é complicada, quando parece que eu estou no meio de inimigos? Como que eu vou proceder quando essa mãe, que é essa vida, a mãe é a representação do seu sucesso, da sua prosperidade? Como que eu vou proceder quando ela não é esse poço de candura, né? E aí a gente precisa entender que isso tudo é verdade, esse bilhete é verdade, mas eu posso fazer todo esse movimento internamente, né? Quando a gente fala sobre você precisa tomar essa mãe, eu preciso, dentro da espiritualidade existe uma coisa que a gente precisa se trabalhar desde o dia 1, né? No momento que você fala, ih, caramba, despertei aqui, tive meu despertar espiritual. A primeira coisa que você precisa começar a fazer é se libertar de críticas e julgamentos, parar de olhar o outro e olhar para você. Isso com todo mundo, principalmente com família, com pai e com mãe. Então, esse tomar a mãe, tomar o pai, é o olhar sem o olhar da criança, porque a criança coloca no pedestal a criança endeusa, a criança os vê como o super-homem e a Mulher Maravilha. E aí, quando eu vejo o primeiro defeito do super-homem, isso é uma faca no meu peito. Quando eu vejo o primeiro defeito da Mulher Maravilha, isso é uma faca no meu peito. Então eu preciso entender que eu vou olhar como são duas pessoas, são dois seres humanos. Eu sempre falo assim, você não se trabalha internamente? Você não trabalha aí a sua espiritualidade? Você não trabalha o seu desenvolvimento pessoal? Ah, sim, trabalho. Não é difícil para você? Nossa, difícil pra caramba, que não sei o quê. Imagina pra sua mãe que nem trabalha. Imagina pra sua mãe que não sabe nem do que a gente está falando. Então, ela carrega dentro dela todo aquele histórico de milhares de mulheres para trás. Mulheres que foram submissas, mulheres que apanharam, mulheres que foram ensinadas a serem a empregada da casa, a servir o cara. Olha, você não pode falar nada, quando eu quiser te usar, eu vou lá, vou te pegar, vou te usar e vou te largar. E aí, aquilo vem de uma mulher para outra, de uma mulher para outra. Você não pode falar nada, você tem que ficar calada, você não pode dar sua opinião, né? Você não pode trabalhar, você não é independente, você não pode votar, você não isso, você não aquilo, você... Você e aí, não... Exatamente. Elas vão... vai passando de uma para outra, uma hierarquia de medo, de submissão, de muitas emoções confusas. Nós sabemos que a vida de uma mulher muda quando ela tem filho, do pai não. Um pai, se ele quiser viajar para o Japão ali, ele vai no dia seguinte. A mãe não. Então, eu preciso entender que esse tomar a mãe é olhar e falar, porra, essa mulher tem um monte de
demônio na cabeça dela. E ela não trabalha esses demônios. Então, eu vou escolher parar de criticar ela, parar de julgar ela, mas ela me faz mal. Os demônios da cabeça dela ficam aqui falando no ouvido dela, eles me atacam. Eu não sei o que eu fiz para essa pessoa. Gente, mãe nenhuma engravida e fala, vou te infernizar. Nasce aí que tu vai ver só que eu vou infernizar a sua vida. Exatamente, exatamente. Mãe nenhuma faz isso. Então, você precisa começar a pensar, né? Por que essa mãe me trata tão mal assim e meu irmão não? Por que sou só eu? Que de repente isso acontece à beça. Mãe tem 3, 4 filhos só, você é o Cristo. Então precisa começar a entender. Tem alguma coisa por trás disso? Eu preciso entender que ela representa a minha vida. Eu vou aqui dentro começar a fazer as pazes com isso, mas eu posso sim manter uma distância saudável dessa pessoa, porque ela tem os demônios dela e eu não preciso conviver com os demônios dela. Os demônios dela me atacam. E esses demônios dela podem ser aquilo que vocês vieram resolver nessa vida. Pois né? é. Porque pode ser que assim, as é legal pessoas... falar, quando você diz demônios, né, a gente não está trazendo pelo lado religioso da coisa. Demônios, São sombras, aquelas vozes que fantasma, moram. problemas, Os problemas, né? exatamente. Os problemas dela. Então, olha só, se ela foi uma pessoa, uma criança lá em, sei lá, 1950, ela era uma criança em 1950, e aí ela foi criada por uma família extremamente austera, fria, severa, ela traz isso com ela. Como ela vai reverberar isso? Como é esse tratamento dela comigo? Passa por isso daí. Passa por essa educação aí. Passa por ela resistir à mãe dela ou não, por ela copiar a mãe dela ou não. Passa por um monte de coisa. Então eu tenho que entender que é isso. Ela tem os processos dela. Ela pode ser uma pessoa extremamente se sentindo rejeitada, abandonada. A sua mãe pode ser uma pessoa com muito sentimento de rejeição e de abandono. E você, infantilmente, também tem e só quer essa atenção para você. E nunca calça o sapato do outro, nem por um minuto. Então, toda essa coisa de como é que eu vou fazer para tomar essa mãe, mas ela me odeia, ela quer me matar, se ela pudesse, ela me matava. É nesse sentido. Eu vou reconhecer a importância dessa pessoa, porque sem ela você não estaria aqui, sem toda essa família você não estaria aqui, eles são suas raízes. Para você crescer esse abacateiro lindo, frondoso aí, você precisa da nutrição dessas raízes, da força dessas raízes. Mas eu posso fazer isso internamente, perdoá-los, fazer trabalhos energéticos, fazer Ho'oponopono, posso fazer o que for, mantendo uma distância saudável, se preciso for, porque aí eu não sou responsável por esses demônios dela, ela cuida disso, e aí a gente consegue ter uma convivência mais harmônica, ao invés de a gente ficar cheirando ali o rabo do outro, sem conseguir sair, aí você fica dependente, você não sai de casa, e fica só tomando na cabeça dessa mãe que não se cuida, né? É isso, falei demais. Aqui. Perdão, meninas. Tem um comentário, é que a gente empolga, né? A gente fica aqui escutando. Tem um comentário da Lu Cebrito aqui. É o mesmo que acontece no relacionamento com a sogra. Eu passo por isso com os familiares do meu marido. Hoje já melhorou muito graças ao Ho'oponopono, porém nossa relação é bem desafiadora. E é isso, gente. E eu, do meu interessante ponto de vista, acredito que não é tirar a responsabilidade dos atos dessas pessoas. Porque o que elas fizeram, como pessoa, elas fizeram, bem ou mal, independente do que fizeram. Entre culpa, aquela história da culpa e da responsabilidade, né?
Porque você tem o domínio de voltar no tempo e falar, não, mãe, não faça assim. Não, a gente não tem. E a gente só carrega aí, travestido de crenças, essas coisas que a gente aprendeu com elas também, mesmo que inconscientemente, e acaba ferrando aí, a gente garra naquilo que ferra com a nossa vida. Mas a gente tem, a partir de agora, a partir do momento que a gente toma consciência, é a mesma história do perdão. Ok, ela fez, e ok, segue o bonde. Eu fácil, perdoo, gente. mas não preciso voltar a conviver, não preciso dizer eu te amo para a pessoa, por exemplo. Exatamente. Né? Porque tem uma distância aí muito grande entre você entender, porque isso passa pelo entendimento racional, né? Essas questões aí de que sim, a mãe tinha trauma, sim, ela fez dessa forma. Eu vou citar o meu exemplo, porque não é novidade para ninguém. Meu avô batia na minha avó, ela fugiu com 7 filhos. Pequenos. Pensa, 1900 e bolinha, sei lá quantas bolinhas tinha. Então, primeiro que era um absurdo uma mulher solteira, com esse tanto de filhos, minha avó teve 10 filhos, mas ainda assim, aí ela ia falar, nossa, ela é guerreira. Mas será que ela teve opção também, gente? Ou ela ia morrer apanhando? A gente tem que pensar nisso também. E hoje ela é uma pessoa mais fria, os irmãos da minha mãe, são pessoas mais frias, assim, não são muito de abraço. Isso é um reflexo de lá de trás. De lá, minha própria mãe fala, eu sou mais seca, eu não sei. Mas aí, quando tem um caso assim, é até muito interessante, porque eu estava conversando isso com a minha mãe ontem. Tem uma bifurcação, né? Ou a pessoa segue à risca o que a mãe foi, ou ela escolhe, como minha mãe falou para mim ontem. Eu escolhi não ser uma mãe como a minha foi. Para nossa sorte. Para nossa sorte. Então, cair nessa questão do julgamento é muito pesado para elas e para nós. E assim, a gente não sabe o que levou, na verdade, essa mãe a ser o que ela é, né? A agir do jeito que ela age, porque às vezes a gente não sabe o histórico, por exemplo, do que a avó viveu, do que a bisavó viveu, né? Às vezes a gente não tem essa informação. E a gente sai julgando, minha mãe é um monstro. Cara, peraí, né? A tua mãe é uma pessoa normal, a tua mãe é uma pessoa que tem as dores, as frustrações, as dificuldades de todos nós. Então, antes de julgar, de repente, toma uma distância e olha com imparcialidade. É muito difícil isso às vezes, depende da relação que você teve com a sua mãe, isso é bem difícil. E aí é o que a gente fala, busca ajuda. Processos terapêuticos que consigam te ajudar a trazer ferramentas para que você possa fazer esse olhar. E se você não conseguir de todo fazer esse olhar para com a sua mãe, olhar para ela e entender que ela tem sim o direito até de errar, né? Porque nenhuma mãe precisa ser perfeita, ela é acima de tudo uma mulher, né? Antes de ser mãe, ela era mulher já. E assim ela permanece, assim como nós podemos errar, nós nos damos esse direito, elas também têm, né? Mesmo que você não consiga realmente lidar com isso de uma forma tão profunda, mas pelo menos você começa a trabalhar esse olhar dentro de você. Esse olhar diferenciado, esse olhar fora do que a Marcela falou, da posição da criança machucada, dolorida, da adolescente machucada e dolorida, né? Que vivenciou situações difíceis com essa mãe, por exemplo. E uma coisa que é interessante e que reflete até a minha realidade, não com a minha mãe, mas em outras situações de laços familiares, é esse entendimento de que realmente eles são falíveis. E tá tudo bem, né? E entender isso é se dar a oportunidade de perdoar. Aí você fala assim, mas Karima, de que perdão que você está falando? Eu tenho que perdoar a pessoa? Também, mas o lance não é nem só esse. Perdoa você mesmo. Perdoa você mesmo porque, assim, eu ouvi já frases tipo, eu não consigo me conformar que eu saí daquela barriga. Verdade. Eu não consigo me conformar, vou levar até pro lado do pai, que eu vim daquele saco. Não é possível. Porque você vê uma coisa ruim, pesada, canalha, má, né? Às vezes nessas pessoas.
o nosso foco aqui é a mãe, mas isso também cabe ao pai, né? E você fala, eu não me conformo, se perdoa. Não existe culpa Não nisso. por ele, mas por eles, mas principalmente por você, para você não ficar carregando a mala da outra pessoa. Cortar Exato. ali aquele A, ciclo, né, a, do sofrimento, da tristeza, da mágoa. sim. A dor que está aí, nesse caso, de você olhar e falar assim, eu não posso imaginar como que eu pude sair daquilo, né? Carrega culpa. Porque a gente se culpa por ser filho daquela pessoa. O que que eu fiz para merecer É vivenciar muito, isso, essa fala né? aí é muito ruim, essa fala aí é muito prejudicial. Quando você fala como que eu pude sair, você se coloca num pedestal, você se coloca como um Eu ser lá em cima, superior. né? Como que eu saí desse cara? Como É assim? uma superioridade que só te afunda, né? Só afunda a Exato. pessoa que sente isso. Você escolheu E esse traz pai e essa culpa, e mãe. traz muita culpa. Mesmo que a pessoa não acredite nessa visão de que ela escolheu, né? Traz muita culpa isso. E essa culpa dói, ela pesa. Então, trabalhar esse auto-perdão de eu sou sim filha dessa mãe e eu me perdoo por isso e tá tudo bem. Não há erro aí. Há acertos que podem acontecer a partir do entendimento de que essa relação foi necessária por algum motivo, É como a não gente é? costuma brincar Exatamente. aqui e temos isso em comum, né? Essa crença da espiritualidade, que a gente já combinou antes de vir e tudo mais. Lembra sempre, para quem acredita, pediu, tá pedido, não pode ficar arrependido. A gente vê o sol hoje, a gente vê só, imagina assim, na eternidade, que eu não consigo nem medir na minha cabeça, assim, não sei nem se é possível a gente imaginar na nossa cabeça de humano a eternidade. Imagina que a vida aqui nessa terra é um frame, sabe quando você tira a foto e você vai mudando assim um negocinho? É um pequeno frame de uma eternidade. A gente não sabe o que veio antes, nem o que vai vir depois. E aí a gente quer resolver os problemas do universo nesse pequeno frame, julgando o nosso pai. Que a gente não vai fazer mais. Gente, a gente faz isso toda hora. Para. A gente faz isso toda hora, né? Em maior ou menor grau, dependendo do quanto você já é consciente, mas a gente faz. Tem nossos. Ninguém está aqui se pondo num pedestal. Muito pelo contrário, está trazendo para discussão, gente. Vamos discutir isso, isso acontece com a gente, isso pode acontecer com você. Tem até uma. A Jaque Schmidt colocou aqui: eu apanhei muito do meu padrasto e por muitos anos culpei a minha mãe. Hoje consegui limpar isso e me dou super bem com ela. Olha que beleza. Me lembrou a história da Louise Hay, esse comentário da Jaque, né? A história Sim. da Louise Hay é assim, só que ela não somente apanhou do padrasto, como ela foi abusada sexualmente Sim. dele por muito tempo. E quando ela saiu de casa, ela chamou a mãe sabia, e aí quando ela fugiu de casa, ela chamou a mãe não quis ir, então ela tinha muita raiva da mãe pelo que aconteceu ao longo de alguns anos, e depois pela mãe não ter querido ir embora com ela. E anos depois, quando ela teve o câncer, a Louise Hay, ela já era autora dos livros Você Pode Curar a Sua Vida e tal. Ela entendeu que, bom, eu acho que agora eu preciso aplicar o que eu mesma escrevi, o que eu mesma ensino. Então, ela foi fazer todo o retrocesso da vida dela e os médicos queriam operá-la e ela pediu 3 meses. E nesses 3 meses ela mudou completamente a alimentação dela, então ela fez um tratamento holístico nela mesma. Então ela mudou, ela Virou o curou. produto do produto dela. Exatamente, Sim. ela foi fazer cura do corpo físico com alimentação, com atividade física. Se você jogar no Google, tem uma sopa que ela tomava com cartilagens, músculos, que é Tem super um conhecida. documentário na Netflix, no YouTube, que conta essa parte Essa da vida história dela. dela é muito interessante. Aí ela cuidou do corpo físico, do corpo espiritual e ficou durante 3 meses fazendo afirmações positivas, exercícios de perdão para a mãe e para esse padrasto, porque esse perdão não é algo feito assim, tudo bem, sinto muito, me perdoe, mãe. Bom, passou.
Claro que não. Perfeito. Internamente, né, isso, essa criança tá lá, magoada, putaça da vida mesmo, magoada não, a puta dentro das calças. E não é assim me perdoe, te amo, que vai dar resultado, é um processo. Que nem a gente fala, né? O autoconhecimento, o perdão, até por a gente viver isso assim, diariamente, né? Não é gostosinho. Não é? Gostosinho é sorvete, gente. Gostosinho é pizza, sorvete, massagem. Autoconhecimento, às vezes, é de lascar. E você fala assim, porra, velho. Cafuné. Eu achei. Cafuné. Eu achei que essa crença não me passava mais a perna, ela vai lá e te dá uma voadora, assim, na hora que você menos espera. Então, é muito doido, assim, né? E pensar que as outras pessoas que fazendo o papel hoje nessa vida de pai e de mãe também têm as suas escolhas, né? Porque a gente, a partir do momento, entende que eles têm as escolhas deles e respeita, fala, então ok. Aí fica nesse E ok mesmo. esse É respeitar bem isso, das assim. Então escolhas, ok. Também fazer. e esse respeitar das escolhas é muito interessante porque ele é completamente livre de julgamento de certo ou errado. Porque quando eu respeito essa escolha que foi feita, mesmo porque eu já não posso mudar aquilo, não existe o mudar aquilo, né? A gente está falando de passado, de coisas que já aconteceram, e a gente não tem como retroceder lá e fazer de novo. Então você simplesmente fala assim, ok, foi assim. Independente de ter sido dentro do seu interessante ponto de vista, certo ou errado, Sim. né? E, isso é libertador. Pode não ser gostosinho, como a Dai fala, Sim, né? Aí sempre mas é fala isso, esse libertador. processo, mas é libertador, gente. Então, o pós-processo sempre é um tesão de vivenciar. Isso é uma Foca lá, né? realidade. Foca Foca lá. lá. Foca no benefício, Exatamente. igual a academia. Foca no benefício. É bem isso. Então, assim, se o processo vai ser doloroso, ok, lembra que no final o gozo é garantido, entendeu? Porque realmente é um gozo emocional muito grande quando você se liberta dessas coisas que te arrastam para o fundo da tua vida e te jogam lá e jogam terra em cima e pisam por cima e botam a pedra ainda para ter certeza de que você não vai sair, né? E você sair dessa situação, nossa, isso é um presente que é inenarrável, não tem como a gente mensurar essa experiência. Então, sim, trabalhe isso, trabalhe essa questão toda do perdão, perdoe a sua mãe, perdoe você por ser quem você é em relação a essa mãe. Isso é um puta de um presente. Melhor presente de Dia das Mães não tem. Meninas, Verdade. vamos já às considerações finais. Estamos com 43 minutos de live já. Tá. Vamos às considerações já. Nosso pod live tá rendendo. Porque a gente começa aqui a empolgar, e aí é um fio, né? Ser uma coisa, puxar outra, puxar outra, puxar outra. Vamos começar com você, Marcelo? Tá, eu só deixar essa minha mensagem final. Como eu já falei a beça aí, era bem isso que eu queria deixar aqui. Não existe erro, né? Você nasceu na família certa, você tem a mãe certa, você tem o pai certo, você escolheu eles para o seu processo. Eles têm a ver com o seu processo evolutivo aqui. E quando essa família, esse pai, essa mãe é difícil, é complexa, é complicada, você pode focar em olhar para esse agradecimento, essa honra de estar aqui por causa deles. Tudo que eles fizeram antes fez com que você chegasse até aqui, porque se um dado dessa corrente aí tivesse caído fora do lugar, tinha acabado, né, essa sequência e você não estaria aqui. Então, deu tudo certo, você está aqui. Conviver com essas pessoas faz parte daquilo que você precisa amadurecer. Como aqui, espírito, nosso propósito de vida maior é evoluir. Seu espírito precisa evoluir. Nós evoluímos a partir de experiências.
humanas com outras pessoas. Eu sempre digo que a vida é uma experiência, é a experiência individual mais coletiva que existe. Porque eu preciso evoluir, mas a minha evolução se dá através de relacionamentos. Através das situações, das crencas, das tretas que tu vai se enfiar, tu vai estar encalacrado e como que eu vou sair dali? Então, nossa, eu estava aqui ferrada, fiz isso, fiz aquilo, pum, cresci. Olha só, aqui eu era boba, infantil e covarde, passei por isso daqui, subi aqui um degrau, percebi que eu sou confiante, que eu sou mais forte do que eu imaginava. Então, não tem nada errado. Essa mãe é a que você precisa, esse pai é o que você precisa, essa família também. Agora, como a Karima fala sempre, você precisa muitas vezes de acompanhamento, de ajuda, porque, na verdade, eu preciso amadurecer internamente. Porque é a minha criança que fala lá com 40 anos porque a minha mãe me abandonou. Então, essa fala é da minha criança, que tá lá putaça no cantinho porque ela queria atenção. E ninguém deu atenção a ela. E aí, eu tô aqui com 40 anos, dando voz para ela aí, que aí lá no Natal, né, na ceia de Natal, tem aquela brigalhada toda, porque quando eu era criança, você nunca me deu atenção, toma Você lá. nunca me deu a coxa do frango, só pro fulaninho. Né? Sempre comi as carcaças. Então é isso. E aí você precisa realmente de ajuda para amadurecer internamente. Quanto mais maduro a gente fica, muito melhor é esse olhar para essa mãe, é esse olhar para esse pai. E é isso. Bom, Fala, pega o gancho Kari. aqui. Pego o gancho aqui e reforço o que a Marcela disse, que realmente isso é o que eu sempre tenho trazido nas minhas considerações finais, né? Tá difícil? Pede ajuda. Existem inúmeras formas da gente encontrar essa ajuda, desde um acompanhamento com um psicólogo, uma psicóloga, né? Um processo terapêutico tradicional, ortodoxo, até os processos terapêuticos holísticos, mentorias, consultorias, processos de coaching, tudo isso se complementa. Às vezes, eu, por exemplo, eu sempre falo, eu tenho a minha mentora e eu tenho a minha terapeuta, e elas acontecem em paralelo, eu não quero largar nenhuma nem a outra. Viu, Marcela? Não te largo. Então, não significa assim, se eu escolhi a terapia com um psicólogo, por exemplo, eu não devo fazer um processo de mentoria, eu não devo receber um reiki, eu não devo... Não, nada disso, gente. Dá para juntar tudo no mesmo balaio, sim, e fazer a coisa acontecer, desde que aquilo tenha verdade para você. Desde que aquele processo terapêutico se conecte com o seu coração, com a sua energia, que você se sinta acolhido por aquele processo. Não rolou sinergia, pula para outro. Porque sem sinergia, sem empatia, sem uma relação gostosa, confortável com o seu terapeuta, quem quer que ele seja, você não vai deslanchar, você não vai para frente. Você tem que ter confiança, você tem que estar de peito aberto nessa sessão para conseguir falar dos seus demônios mais profundos, das suas sombras mais bizarras, né? Mesmo que isso seja só com o tempo, é lógico que você não vai de cara já conseguir escancarar tudo, né? Mas é entender que você está num processo caminhando para isso, para você se libertar das coisas que estão acontecendo com você e que já aconteceram num passado mais antigo. Então, tem que ter essa conexão. Não encontrou essa conexão? Busca outro. Não significa que fazer terapia não funciona. Entende? Somos todos seres humanos. Quando você está na frente de um terapeuta, tem a possibilidade, sim, de não rolar uma conexão. Não significa que aquele tipo de terapia não seja boa. Ok? Então, lembra sempre disso. Encontre o seu caminho terapêutico, não esteja sozinha e encontre as suas curas. Sim. E talvez fazendo um mix aí das duas coisas que as meninas falaram, eu vejo muito assim, primeira coisa, né? Baixe as barreiras, deixe livre. Exatamente.
É até tão automático a gente fazer, né? Porque a gente faz exercício de baixar as barreiras, aí a mão já vai baixando assim. Baixar as expectativas, porque o julgamento, de um lado ele é julgamento, do outro ele é expectativa. O julgamento só acontece porque a nossa expectativa está ali, calçando ele. A gente julga o outro com base na nossa régua, na nossa expectativa, na mãe perfeita, no pai perfeito que a gente criou na nossa cabeça. E aí, quando eles, os maus, não correspondem às nossas expectativas, aí eles viram demônios. E na realidade não é assim. A gente criou o bicho, a gente alimentou o bicho, e a outra pessoa não está nem sabendo de nada que está acontecendo, ela só age da maneira dela, como sempre agiu, e aí, de repente, um dia dá um ruim. Entendeu? Então, assim, a minha consideração final é essa. Não deixe de pedir ajuda. Tem constelação, tem milhares de coisas aí para a gente alcançar essa melhora nos relacionamentos e melhorar os relacionamentos com a nossa mãe, com o nosso pai, melhora todos os outros. É um efeito dominó, assim. Posso dizer para vocês por mim, tá? É comprovado. Comprovado. Isso é comprovado. Comprovado cientificamente por doutora Marcela. Tudo fica mais fácil. Porque tudo fica mais fácil, né? Você falou uma coisa que me lembrou um negócio aqui que eu acho importante falar. Nessa história aí de relacionamento com pai e mãe, nós temos que focar em nós. Você não nasceu para mudar a personalidade da sua mãe. É isso. Nem para salvar, os nossos né? problemas, exatamente, os nossos problemas se dão porque é o que a Dai falou, né? Nós criamos aqui um protótipo, pois é, eu crio aqui e ela não corresponde ao que eu criei. Não dá mesmo, e aí como é que faz? Não dá, então eu preciso focar em mim, em como eu me sinto. Olha só, a sua mãe é narcisista, é isso, aquilo, outro. Deixa ela lá. E como eu posso fazer diferente agora? É isso, é foco em você. Você não nasceu para resolver o problema dela. Como vai ser o conceito e a vivência de maternidade a partir de mim? Exatamente. E é até assim, exatamente. De modo geral, a sociedade, inclusive, cobra muito isso. Porque o fulano não cuidou da mãe, não tem essa questão do cuidar também. Ninguém sabe o que se passou com eles, gente. Ninguém sabe. Então, assim, e aí a pessoa fica se cobrando esse cuidar da mãe, e o cuidar não precisa não necessariamente estar presente. São coisas que a gente aprende ao longo da vida aí, né? A gente, além da maturidade que traz pra gente, vai aprendendo com as coisas que a gente faz aí. Então, meninas, para encerrar hoje, isso dava mais umas 258 lives, não dava não? Por aí. Só lembrando, se vocês tiverem temas pra gente criar treta aqui, lascar o pau nas pessoas, mandem no direct, mandem no e-mail, manda pra Marcela, manda pra mim, manda pra Karima, pra gente discutir, pra trazer isso à tona, porque o que a gente quer aqui é discutir, tá? Não esqueçam. Quem não pôde estar ao vivo, vai assistir no replay, muito obrigado. Compartilhe com seus amigos, com as suas amigas, com os inimigos também, para ficar todo mundo se amando. Obrigada, gente. Um beijo enorme. Valeu, galera. Beijo, meninas. Até semana que vem. Até semana que vem.